dia, Erinaldo. Bom dia, Edivaldo. Ok? Pode continuar. Bom dia, Márcio. Bom dia, Cachorrão do Brega. Seja bem-vindo aqui a Felipe Guerra. Boa sorte aí na sua empreitada aí. Erinaldo, Edivaldo, de antemão já quero parabenizá-los pela ideia do programa, colocar em prática. É um trabalho que a nossa comunidade precisa. Eu costumo dizer que aquele que sabe bem mais das coisas sabe muito mais que eu. Então, eu estou aqui à disposição, falar da história de Felipe Guerra, do que vocês se propuserem, do que depende muito do que vocês vão me provocar. Mas, assim, dentro dos meus humildes conhecimentos, aquilo que eu não souber, eu vou buscar e trago no outro momento. Outra ocasião. Verdade. A primeira pergunta que eu costumo fazer é aquela que eu fiz para o Geraldo Fernandes no programa anterior. Gleicigênio Bezerra por Gleicigênio Bezerra. Fazemos questão que você se apresente para o nosso público. Temos aí um alcance que vai além fronteiras de Felipe Guerra, pela internet, seja pelo Radiosnet, seja pelo Folha Potiguar no YouTube, que tem um alcance imenso também. Gleicigênio Bezerra por Gleicigênio Bezerra. Na verdade, os genealogistas, eles têm os Bezerra como a maior concentração na região do Seridó. Mas Gleicigênio Bezerra de Brito Guerra, na verdade eu sou Guerra, de sangue. Infelizmente não acrescentaram no meu registro, mas o meu pai, que é agricultor da comunidade rural de Santana, ele é filho de Ageu de Brito Guerra, que é realmente da linhagem de Felipe Guerra, Felipe Nery de Brito Guerra. Perfeito. Edivaldo? Desse gênero, quantos livros já tem lançado? Eu tenho lançado um livro, tenho um aí para sair, juntamente com a historiadora Fernanda Nogueira. Também de Filipense, não é isso? Também lá da comunidade rural de Arapuá. E na verdade, lançar livros sobre história local. Já tem data? O projeto está pronto. Eu queria que ele falasse primeiro do livro que ele lançou. Na verdade, ele nos presenteou com a biografia do saudoso vereador Otoniel Maia de Oliveira. Isso. Como se deu essa iniciativa? Na verdade, a biografia, eu sou um crítico das biografias, mas porque eu não costumo historizar exaltando supostos heróis. Eu prefiro a história que desce dos tronos. Mas eu senti que pelos grandes feitos que o Otoniel fez e realizou aqui para a comunidade filipense, ele precisava de ser imortalizado através da historiografia. Quem conheceu Otoniel Maia sabe o legado que ele deixou, tanto na política como no assistencialismo às pessoas aqui de Felipe Guerra. E era algo que eu me cobrava muito. Não foi uma obra encomendada, foi a obra de minha ideia mesmo, porque a biografia encomendada, ela tira o brilho da obra. Verdade. E quando eu comuniquei à família, primeiro eu solicitei a autorização familiar, porque era necessário a questão dos direitos autorais e tal. E todos foram de acordo. E aí o livro foi mais por uma questão de fazer uma reparação, de fazer uma homenagem, porque todos nós sabemos que viver da publicação de livros não é o ramo, porque nós temos uma comunidade que lê cada vez menos, nós formamos cada vez menos leitores, e as pessoas não entendem os gastos, os custos que existem para publicar um livro. Então, toda vez que você chega, a obra custa tanto, custa 40, 50 reais, puxa, é um absurdo, porque são pessoas que não têm o hábito da leitura, não têm o vício da leitura e acham que toda obra tem que ser ali de forma que não há custo, que tem que ser espontâneo. Verdade. As pessoas estão muito do instantâneo, inclusive na leitura em relação ao noticiário, não querem mais ler notícia de 3 parágrafos, não, querem o resumo do resumo. Gleicigênio, como você pretende aí, diante dos desafios, avançar nessa seara como historiador, como eu já te disse, nos entregando um trabalho de valor imensurável, que eu sei que muito mais reconhecerão do que as gerações atuais. Seu trabalho deve ser mais ainda reconhecido pelas gerações futuras, que vão encontrar em você uma das fontes, né, de preservação daquilo que é a história do nosso povo, que é a história da nossa gente,
registro dos acontecimentos históricos, enfim. Como você pretende avançar a partir daqui? Olha, Erinaldo, projetos eu tenho bastantes. Eu tenho esse projeto com a historiadora Fernanda Nogueira, lá do Arapuá. E o objetivo é colocar dentro do currículo da escola essa historiografia local aqui de Felipe Guerra. Mais para frente, um trabalho a nível mais que atinja um público maior, mas a princípio o pensamento é esse. Tenho também um projeto para escrever sobre a história da educação de Felipe Guerra, que Na verdade, você percebeu uma lacuna imensa ao ingressar. Existia uma lacuna imensa sobre a questão desses trabalhos voltados para a história do nosso povo. Na verdade, não, como eu falei no início, não é que a gente tem que escrever a história exaltando o suporte dos heróis, mas sim resgatar a história desses heróis que foram silenciados ao longo da história. Perfeito. Tenho muito um desejo de incluir na grade curricular das escolas de Felipe Guerra a história, nossa história local, porque há uma lacuna, há um desconhecimento absurdo por parte da nossa população em relação à nossa própria história, porque nas escolas, Erinaldo, é mais uma história com um olhar europeu. A gente acaba estudando verdade. A Europa e esquece de estudar. Romantizam a invasão do Brasil, coisas do tipo, né? Que eu chamo de invasão, a descoberta do Brasil eu chamo de invasão. Aqui existia um povo que estava muito bem achado, estava perdido não. Pode ficar à vontade. E aí, assim, eu tenho projetos que pretendo colocar em prática de fazer com que, através de ferramentas pedagógicas, fazer com que as nossas gerações que estão aí estudando a história possam conhecer a sua própria história, suas raízes, como se deu a formação do sujeito felipense ao longo da história. Sobre essa questão Felipe Guerra, até aproveitar para fazer um adendo e registrar para a nossa audiência que é tema, né? O que norteia o tema da festa de emancipação política desse ano, que está sendo aí elaborado pelo governo municipal para o próximo mês, é exatamente essa questão desse resgate histórico, com homenagem inclusive a pessoa que ainda está entre nós, Antônio Padeiro, por exemplo, Dona Bibia. Estou tentando lembrar aqui os outros personagens que serão homenageados aí, e o tema da nossa festa de emancipação política foca nessa questão do resgate histórico das pessoas que ajudaram a construir essa sociedade. Até a princípio são pessoas, são sujeitos históricos que está mais para a ala da questão do folclórico, né? Tem a questão religiosa. Exato. Foram pessoas que são ainda, continuam sendo, porque tem o legado deixado, que foram importantes para a história de Felipe Guerra, e precisa levar resgatar o nome dessas pessoas, o quanto elas foram importantes para a avenida, para que essas gerações tenham conhecimento do papel fundamental que exerceram essas pessoas, e não somente levar os políticos, o papel desempenhado pelos políticos. Exato. Uma coisa é fato, a essência dessas pessoas citadas que serão homenageadas na festa de emancipação desse ano, ela está em toda a nossa sociedade. Os seus costumes, sua cultura, aquilo que foi transmitido ainda está muito presente entre a gente, e creio que permanecerá. Edvaldo, você ainda tem alguma pergunta para a Gleiciane? Com relação a esse segundo trabalho, já tem alguma data já específica para o lançamento? E do que trata esse trabalho? Isso. Olha, o trabalho conta como se deu o processo de emancipação política de Pedra de Abelhas. Uhum. Nós fizemos uma junção, tanto a Fernanda Nogueira e eu, dos nossos trabalhos de conclusão de curso, que são, o meu vai de 1930 até 1965, e ela entra com a questão das identidades de 1965 até 1965 a 75. E é uma obra fundamental, porque ela vai dizer, ela diz detalhadamente, descreve detalhadamente o processo de rivalidade e o papel fundamental que tiveram os felipenses, na época os pedrabeilenses, no processo de emancipação política, que é uma história muito recheada de rivalidades, mas que a maioria das pessoas de Felipe Guerra não tem conhecimento. Lógico, a gente está buscando aí os meios legais, porque o município também tem interesse em publicar, em incluir esse material no currículo
da educação. E dizer assim, a emancipação política de Pedra de Abelha, porque algumas pessoas acabam confundindo que falam que a emancipação foi de Felipe Guerra, mas não é um erro absurdo. E nós trabalhamos também nessa obra a questão das identidades. É uma obra fantástica, por questões aí burocráticas, não vai estar disponível agora, já nesse mais próximo ano. Ela vai estar aí sendo lançada dentro do 60º da emancipação política do nosso município. Perfeito. 11h30. As considerações finais, porque a gente tem que entrar com ele. Não, só agradecer pela oportunidade. Eu moro aqui ao lado, estarei sempre à disposição em outro momento para discutir outros assuntos, não só ligado à história, à política, como vocês assim desejarem. É só lançar o convite. Como eu disse no início, o nosso município ele é carente de um trabalho assim, porque as pessoas acabam se prendendo aquelas notícias de WhatsApp, sem verificar fontes, sem embasamento, né? Muita fake news. Tomando decisões baseadas em fake news, né? Exato. Então só agradecer pela oportunidade, estarei sempre à disposição. E é isso.